Glória a Deus. Presbítero Danilo, glória a Deus, está com a palavra. Glória a Deus, abra o seu coração, aleluia, para que você possa ouvir Deus falar conosco. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Amém. Se coloca de pé. Glória a Deus. Aleluias. Quantos já sentiram a presença de Deus, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom demais. Deixa eu abençoar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Deus possa abençoar a vida do nosso pastor. Deus possa a cada dia abençoá-lo em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estiveram aqui pela manhã, irmãos? Coisa boa, né, irmão? Deus fez presente, sim ou não? Deus, Ele vai continuar falando por intermédio da sua palavra. Quantos acreditam? Glória a Deus. Amém? Quantos encontraram, diga amém. Diz assim, Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1, na parte B. Amém? Diz assim: e ele conduziu o rebanho, diga comigo, para trás, mais forte, irmão, para trás do deserto. Agora me ouça. E chegou ao monte de Deus até Horebe, e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Versículo 3, e Moisés disse: eu vou virar agora, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: está disposto a se encontrar com Deus hoje? Amém? Se assente, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quantos aqui têm a vocação, acreditam no chamado de Deus na sua vida? Convicção não é eu acho, porque quem acha não tem certeza. E nós sabemos que toda promessa, ela é gerada sempre debaixo de uma crise. E sabemos que essas promessas, elas vêm se formando a partir do momento que a gente vai passando certas dificuldades, aprendizado, para que a gente possa ter um particular com Deus. Uma coisa é ouvir, outra coisa é conhecê-lo. Joel conhecia Deus de ouvir falar, mas até que a crise e as dificuldades fizeram ele conhecer a Deus pessoalmente por aquilo que ele passava. E o que mais me chama a atenção é que quando Moisés ele começa a escrever o livro de Êxodo, relatando a sua vida, nós vamos perceber que no Êxodo capítulo de número 1, o povo era oprimido e o povo passava opressão na mão de Faraó. O segundo capítulo nós vamos ver que agora Deus ele tem uma vocação sobre a vida de Moisés, e ao mesmo tempo Deus vem guardando. Por quê? Ao mesmo tempo que acontece o nascimento, vem a educação, vem o assassinato que Moisés faz, e depois ele faz a sua fuga. Mas quem era Moisés? A Bíblia vai dizer que Moisés é conhecido, o seu nome significa aquele que é tirado das águas, porque quando ele estava num junto ao rio Nilo, a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó o pegou e chamou de Moisés, aquele que é tirado das águas. Mas quando nós vamos ler mais um pouquinho a profundo sobre a vida de Moisés, no livro de Atos capítulo 7, de versículo de número 22, o texto vai dizer que Moisés não era simplesmente um homem qualquer. Por quê?
A Bíblia vai dizer que Moisés foi instruído em toda a sabedoria. A Bíblia vai dizer que ele era poderoso em suas palavras e atos. Agora pare e pense comigo. Um homem hebreu, aonde Deus tinha um propósito para que ele viesse libertar o povo. Mas até então Moisés não sabia. Mas o texto vai dizer em Atos que Moisés ele foi instruído, ele não era um homem qualquer. Por quê? Automaticamente Moisés estava sendo instruído para também ser faraó do Egito. Mas o texto vai dizer que agora acontecem algumas diversidades, que o texto vai dizer que Moisés agora ele tem um interesse de descer junto aos seus irmãos na cidade dos hebreus. E o texto vai dizer que agora Moisés, quando ele desce, ele percebe um egípcio maltratando um hebreu, ou seja, um dos seus irmãos, porque ele também era hebreu. Mas o texto vai dizer em Êxodo capítulo 2, versículo de número 12, que Moisés olha para um lado, olha para o outro, ele não vê ninguém. E o texto vai dizer que ele faz o quê? Ele mata o egípcio. A Bíblia vai dizer que agora ele enterra o egípcio e ele fica quieto. O que isso me chama a atenção? É que Moisés tentou certificar que ninguém iria testemunhar o seu pecado e o seu crime. Sabe qual é um grande problema? Muitas das vezes, irmão, nós pensamos que os nossos erros bem planejados não terão consequências. E a gente esquece que aquilo que o homem não vê, Deus já viu há muito tempo. Você está entendendo? Deus tem uma vocação, Deus tem um projeto. Automaticamente Moisés estava dizendo, já que ninguém está vendo, eu vou matar. Mas sabe qual é o problema? Matar para defender o irmão não é obra, é crime, irmão. Moisés ele estava olhando e dizendo, eu vou defender o hebreu. Mas ao mesmo tempo que ele vai defender, a Bíblia vai dizer que ele mata esse egípcio. E o texto vai dizer que agora Moisés ele volta de novo. E o que o texto vai dizer? Que Moisés percebe outra briga. Agora são dois hebreus, e o texto vai dizer que um olha para o outro e vai olhar para Moisés e vai dizer, espera aí, quem é você para ser juiz entre nós? Não foi você que matou aquele egípcio? Não foi você que causou a morte daquele homem? Sabe o que eu aprendo, irmão? 3 coisas eu vou aprender. O tempo, ele é traiçoeiro, e ele é inquilino daquilo que você almeja ou você tentou esconder. Segundo ponto, o tempo vai revelar o que a gente anda escondendo. E terceiro, você pode enganar por algum tempo, mas o tempo está chegando. Por quê? O próprio tempo vai revelar se o seu fruto é bom ou se ele é ruim. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo quanto nós fazemos e nós não resolvemos, na frente vai gerar problema. Você está entendendo? Qual foi a intenção de Moisés? Eu mato o camarada, eu escondo ele e está tudo feito. Olha para o seu irmão e diga assim, não adianta esconder, porque Jesus ele viu. Nós temos uma concepção, e qual é essa? Eu vou fazer, ninguém está vendo. Eu vou ver, ninguém está vendo. Entenda uma coisa, pecado que você acha que é bem planejado, Deus está dizendo, eu vi. Você pode esconder, mas eu, Senhor, já estava sondando você, mesmo antes de você saber. Porque a Bíblia vai dizer que Deus conhece os nossos pensamentos antes que nós vamos fazer. Se até um fio da nossa cabeça Ele sabe quantos tens, imagine os nossos pecados e os nossos erros. É por isso que Lucas capítulo 8, versículo 17, Jesus ele vai dizer que não há nada em secreto que não há de se manifestar. Hebreus capítulo 4, versículo 13, olha só, vai dizer que nada em toda a criação está em oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto diante dos olhos daquele que nós devemos prestar conta. Sabe o que o autor de Hebreus está tentando dizer? Ele está dizendo assim, enquanto você acha que ninguém está vendo, os céus estão descobertos, e Deus está dizendo, você vai prestar de conta. A Bíblia também vai relatar, através de Ezequiel, o seguinte: se você ver o seu irmão no caminho errado, e você não o adverte, o sangue dele será requerido da sua vida. Mas se você observa, e você o adverte, e ele não queira, ou até mesmo querendo, o seu sangue não será recobrado da sua cabeça. O que isso quer dizer, irmão? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, não adianta se esconder, está na hora de você aparecer e assumir o seu B.O. Porque quando Adão ele peca, o que acontece? O texto vai dizer que ele se esconde, sim ou não? Sim.
E a intenção de Deus era ter o diálogo com Adão. E a Bíblia vai dizer que quando Deus se manifesta, Deus vai dizer o quê? Adão, aonde você está? Porque a intenção de quando nós pecamos é se esconder. Por quê? Porque automaticamente a glória de Deus ela vai causar um temor tão grande que a gente vai olhar e dizer assim: Deus, eu errei. Não sei você, mas já chegou dias que você errou, você deu uma mancada e você chega no culto. Parece que desde o início do culto da palavra, parece que tudo está sendo direcionado só para você. Sabe o que isso quer dizer? Consciência pesada, ela te condena. Essa é a grande dificuldade da gente entender. Por quê? Nós sempre queremos assumir a autorresponsabilidade que nós fazemos sobre o ombro de outra pessoa. Aí sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Toda crise que eu e você não confrontamos hoje, amanhã ela vai aparecer muito pior. Sabe o que Deus ele está tentando nos ensinar essa noite? Ele está tentando nos ensinar algo. Entenda, tudo aquilo que nós cometemos, nós precisamos resolver. Por quê? Porque amanhã vai gerar problema. Se nós não procurarmos resolver ele hoje, amanhã, aquilo que nós fizemos no passado, o diabo ele pode condenar. E o que mais me chama a atenção é que quando nós cometemos o pecado ontem, se nós não resolvemos ele hoje, amanhã o diabo ele vai nos expor. Entenda, você é livre para fazer qualquer escolha, mas as consequências, uma hora ela chega. Uma hora a consequência ela chega. E a intenção de Deus era: Moisés, eu percebi o que você fez. Mas entende uma coisa: não há pecado que Deus ele não consiga perdoar, irmão. Entenda uma coisa: quando nós não resolvemos algo, sabe para onde Deus nos envia? Para uma situação, para que Deus ele possa nos preparar. Você já prestou atenção que quando nós não conseguimos resolver algo hoje, Deus ele permite uma situação para que a gente seja tratado? Por quê? Preste bastante atenção. Moisés ele foge para Midian. Diga comigo, Midian. Sabe o que significa Midian? Midian significa julgamento, ou seja, lugar de prestação de conta. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, eu sei muito bem o que você fez, mas eu vou direcionar o seu caminho. E o texto vai dizer que agora Moisés ele desce para Midian. No capítulo 3, versículo de número 1. Agora ele mora em Midian, apacenta umas ovelhas que não é sua, mas é do seu sogro. Entenda uma questão: Deus enviou até mesmo Moisés para Midian para dizer o quê? Moisés, eu vou tratar você. Sabe por quê, irmão? Deus ele é especialista em pegar gente ruim para transformar em vaso de honra. Você está entendendo? Então o que acontece? Moisés ele desce para o lugar de prestação de conta. Enquanto isso, se você for ler em Êxodo capítulo 2, versículo 23, o texto vai dizer que o povo agora está gritando, clamando devido à servidão. E sabe o que o texto vai dizer? Que Deus agora está olhando para o povo. Agora pare e pense comigo. Um cara formado no Egito, um cara bem estruturado, um cara que falava em várias línguas. Agora Deus permite toda a situação para que agora Moisés ele fosse para Midian. Por quê? Porque preste atenção, 40 anos Moisés ficou no Egito sendo instruído. Mas foi em 40 anos, ou seja, com 80 anos, que Moisés está no deserto sendo lapidado. Sabe o que isso quer dizer? A sua formação de instrução do que você aprendeu no mundo diante de Deus ainda não é nada. Aí sabe o que Deus está dizendo? Porque muitas das vezes nós se achamos autossuficientes, bem conhecedores de tudo. Mas sabe o que eu aprendo aqui diante da palavra? É que Deus, antes de te enviar, Ele fará em você primeiro, para depois fazer através de você. Você está entendendo? Porque não tem como uma pessoa enferma da alma querer curar outra pessoa que está enferma. Aí vai ser dois enfermos, porque a Bíblia vai dizer que se um é cego e o outro for guiar o outro, os dois vão para o buraco. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está querendo resolver algo dentro de nós que muitas das vezes nós não conseguimos resolver lá atrás.
Aí sabe o que Deus está dizendo para mim, para você aqui essa noite? Você desceu para Midian, talvez você pensou que ia ser julgado, mas sabe o que Deus está dizendo? Eu te levei lá para o deserto, eu te levei lá para Midian. Para quê? Para você entender que eu quero falar com você, eu quero tratar com você. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde você estava achando que você estava sozinho, Deus estava dizendo: mal você sabe que eu estava te guiando os seus passos para te dizer: ah é? Tudo bem, errou lá atrás, mas o Senhor hoje Ele está dizendo: eu tenho uma vocação sobre a tua vida, e a palavra é: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós para que vades e deis frutos. É um tratamento. Moisés, ele está em Midian, enquanto o povo está no deserto clamando. Entenda uma coisa: 40 anos o cara foi instruído no Egito, mas só com 80 anos ele viu a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Por que você está tendo pressa de algo se Deus ele sabe o tempo certo? Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisa que talvez eu não estou mostrando ainda, porque talvez você seja imaturo. Sabe por quê? Com todo respeito, irmão, olha para o seu irmão e diga assim: sabe por quê? Fala para ele: você não comeu nada não? Fala para ele: sabe por quê, irmão? Sabe por que Deus ainda não está falando? Porque Deus não revela nada para alguém que é fofoqueiro, irmão. Você está entendendo? Deus só revela para quem é íntimo. Não tem esse negócio de Deus falar umas coisas com pessoas que não oram, não lê a Bíblia, não medita na palavra. A Bíblia nunca vai mencionar que Deus nunca falou, irmão. Nunca falou, aliás, com alguém que nunca esteve disposto. Na verdade, Deus sempre pegava homens que estavam disponíveis para a sua obra. Deus sempre pega pessoas que estavam na brecha para fazer a sua obra. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você fica murmurando, Deus está sondando Moisés aqui essa noite para te dizer: talvez você desceu para Midian, mas o Senhor está dizendo: entenda uma coisa, ainda que esteja demorando, Deus está dizendo: pega o teu rebanho, pega as tuas responsabilidades e vai para trás do deserto hoje. Agora imagine, Moisés desce para Midian. Ele estava no deserto, mas ele vai para trás do deserto. Olha só, por que Moisés estava conduzindo o rebanho? Porque Deus estava o preparando para algo muito maior. Deus estava o condicionando para uma vocação muito maior. Sabe por quê? Em 40 anos Moisés pensou ser alguém. Em 40 anos Moisés aprendeu que não era ninguém. E em 40 anos Moisés descobriu o que Deus pode fazer com Zé Ninguém. Sabe o que eu aprendo com Moisés? É tudo que Moisés aprendeu no palácio, Deus matou no deserto. Não, irmão, eu vou repetir para você. Tudo que Moisés na verdade aprendeu no palácio, Deus matou no deserto. Sabe por quê? O palácio pode até te instruir, mas é o deserto que vai qualificar você. Você está entendendo? Não, acho que você não entendeu. O palácio pode até te instruir, como a Bíblia diz, porque Moisés era dotado de sabedoria e conhecimento, poder em palavra, em atos. Mas a Bíblia vai dizer que é o deserto que está qualificando Moisés para uma grande obra. Você está entendendo? Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque Deus está dizendo: eu te levei para o deserto para te dizer que o que eu tenho para você no deserto é muito maior do que no palácio. 40 anos no deserto. Passou 40 anos no palácio. Para quê? A Bíblia vai dizer que o povo estava clamando, pastor. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz assim: Moisés, eu vou te entregar uma responsabilidade que para você é pequeno, mas para mim é muito grande. Por quê? Porque quando Moisés ele desce para Midian, o texto vai dizer que ele apacentava o... Parece ser algo pequeno, sim ou não? Mas para Deus era algo muito... Você está entendendo? Valoriza as pequenas coisas que Deus põe na tua mão. Talvez você está reclamando, mas é só isso daqui. Deus está dizendo: valoriza. É isso que a Bíblia diz: ser fiel no pouco, que no muito eu vou te... Então para de reclamar. Talvez a gente nem com pequenas coisas a gente consegue resolver. A gente quer muita coisa.
Sabe por que Deus levou Moisés para o deserto? Para quê? Porque o povo clamava. E o texto vai dizer o quê? Que primeiro, a escola do deserto formou Moisés. Ensinar, olha só, ensinou a Moisés a apacentar ovelhas, a guiar ovelhas, cuidar de ovelhas e conduzir ela ao melhor passo. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, tem um povo lá clamando, mas eu não vou te levar para o povo enquanto você não aprender a apacentar, guiar, cuidar e conduzir. Entenda uma coisa, Deus estava dizendo a Moisés, eu tenho um processo sobre a sua vida. Por quê? Entenda uma coisa, o que você chama de deserto, para Deus é escola. O que para você é luta, para Deus é preparação. E o que para você é demora, Deus está dizendo é um processo. Então fica quietinho aí, porque eu estou cuidando de você. Mas irmão, entenda uma coisa, todas as coisas que Deus dá para a gente fazer, Deus ele sempre vai permitir uma luta. É por isso que Deus ele está dizendo aguenta, porque o que para você é deserto, Deus está dizendo é escola, é aprendizado. O problema é que muitas das vezes a gente não entende o que Deus ele quer nos ensinar. Por quê? Olha só que interessante. Deus treinou Moisés num palácio, simplesmente para usar ele no deserto. Você está entendendo? Às vezes a gente só quer palácio, e Deus está dizendo, vai para o deserto hoje. Sabe por quê? Entenda uma coisa, não se lamente do teu deserto. Moisés viu mais Deus no deserto do que no palácio, irmão. Aí você está olhando dizendo, mas todo mundo está lá, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Entenda uma coisa, cada propósito sobre a vida de uma pessoa é diferente. Por quê? Deus pega Moisés do palácio, leva para o deserto. E a Bíblia vai dizer que Deus pega José do deserto e põe num palácio. O problema é que a gente quer se enquadrar no chamado de todo mundo. É por isso que Paulo vai dizer, cada um permaneça na vocação que for chamado. Se Deus chamou para isso, fica nisso. Se Deus chamou para aquilo, fica naquilo. Sabe o que Deus está dizendo? Pare de almejar do que os outros têm e começa a exercer o que Deus depositou na sua vida. Se talvez Deus pegasse Moisés no lugar de José, não daria certo. Se Deus talvez pegasse José e colocasse no lugar de Moisés, não daria certo. O problema é que a gente quer se enquadrar em lugares que não é nosso. É por isso que dá errado. João 15, versículo 5, sem mim nada podeis. Sabe por que dá errado? Porque Deus já não é prioridade. Você está entendendo? Moisés ele está guiando as ovelhas. Mas eu fico imaginando Deus fazendo um perdido entre as ovelhas. Por quê? Agora Moisés ele está no deserto. Imagina, irmão, no deserto, ensinando a apacentar, guiar, cuidar. E Moisés automaticamente estava procurando um destino para elas. Mas mal sabia Moisés que Deus já tinha projetado um plano sobre a vida dele. A melhor coisa, irmão, é quando a gente acha que a gente está fazendo uma coisa certa. Deus diz, para, volta. Porque nem toda aprovação é Deus que está aprovando, irmão. Você já teve essa oração dizendo, Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente só quer palácio, às vezes a gente só quer glória. E Deus está dizendo, hoje eu vou guiar você para Horebe. Por quê? Porque hoje vai ter uma visão e você precisa ouvir Deus falar. A Bíblia vai dizer que agora Moisés ele chega a Horebe. Sabe o que significa Horebe? Lugar seco, desolado. Preste atenção, primeiro ele passou pelo lugar de julgamento. Agora Deus estava dizendo, Moisés, eu julguei você, agora eu estou te tratando. Mas agora está na hora de você ir para Horebe, lugar seco, desolado. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele está passando, ele tem uma visão totalmente diferente. Por quê? Era normal no deserto uma sarça aparecer que pegava fogo. Automaticamente a sarça, além de ser espinhosa, além dos seus ramos, as suas folhagens, durante o sol ela parecia que pegava fogo. Moisés ele está passando. Entenda uma coisa, todo mundo, irmão, automaticamente que era pastor olhava e dizia, hoje a sarça parece que está pegando fogo, olha essa visão. Não, entenda uma coisa é todo mundo enxergar uma coisa, mas outra coisa é alguém ter visão. Você está entendendo? Todo mundo pode chegar a uma coisa, mas quem tem visão, ele enxerga a longo alcance. Sabe o que Deus está dizendo? Deus ele está dizendo para mim, para você hoje Deus está marcando um encontro para mim, para você, para dizer hoje, ô Moisés, se prepara. O quê? Porque eu tenho uma responsabilidade para entregar
carregar sobre os seus ombros. E qual que é? Ir para o deserto prestar um culto para mim. Moisés agora ele está tendo um encontro. A Bíblia vai dizer que ele vê um fogo. Ele vê um anjo no meio da sarça. E a sarça não se consumia, não pegava fogo. As 3 possibilidades de pensamento de Moisés era que a sarça queimava sem se consumir, ou seja, era um ato divino. Segundo, o sol poderia refletir sobre o arbusto. Terceiro, ou o arbusto estava se queimando. Das 3, Moisés está olhando e dizendo: espera aí. A Bíblia vai dizer que agora Moisés vai olhar e vai dizer: virarei agora e verei essa grande visão, porque ela não se queima. Sabe o que isso quer dizer? É que quando vemos de longe o que deveria ser próximo, a gente começa a ter visão limitada. Já viu aquelas pessoas que Deus está chamando em particular, mas ele está vendo de longe? Não, hoje eu vou para o culto, mas eu vou sentar bem lá atrás para o pastor não me ver. Não, hoje eu vou adorar, mas eu vou ficar lá no meu cantinho. Sabe o que Deus está dizendo? Não se preocupa não. Talvez você esteja até fugindo, mas quanto você mais foge, mais Deus vai atrás de você. Você está entendendo? Você pode até fugir, se for necessário Deus enviar, irmão, um peixe para te buscar, para te trazer de volta. Deus vai te trazer de volta. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo, irmão? É que quando eu me aproximo de Deus, Deus começa a se revelar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Talvez você tenha visto a sarça se queimar. Talvez você tenha visto o fogo pegar fogo, irmão, se queimar no meio da sarça, mas a sarça não pegar fogo. Mas talvez você está dizendo: não quero responsabilidade não. Eu só vou para o culto hoje. Não vou aceitar Jesus, eu não vou voltar para Ele. Aí sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você essa noite? O anjo desceu, a sarça está lá, o fogo está se queimando. Jesus está dizendo: e aí? Você vai ficar vendo de longe até quando? Você vai ficar participando até de longe até quando? Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Ou você chega perto de mim, ou eu vou me aproximar de você hoje. Um dos dois você escolhe. Mas hoje o Senhor está dizendo: hoje eu marquei um encontro para te dizer: vai voltar a queimar na minha presença. Quando eu vejo de longe o que deveria ver de perto, eu tenho visão limitada. E qual é o segredo, Danilo? É que quando eu me aproximo, Deus se revela. Mas sabe qual é o problema? Eu estava em casa e Deus falando comigo, porque muitas das vezes a gente está vendo a manifestação de Deus, mas a gente está trocando a manifestação de Deus por qualquer coisa. Aí sabe o que Deus está dizendo? Nunca se afaste de Deus para se aproximar de qualquer coisa. Sabe qual é o grande problema? É que a gente está pedindo, irmão. Alguém está orando, alguém está pedindo para que alguém se manifeste. Aí Deus está olhando eu e você, vendo que nós estamos disponíveis para a sua obra. Então o que acontece? Nós estamos olhando para Deus dizendo assim: não Deus, hoje eu não quero não. Hoje eu não quero mais. Sabe qual é o problema? É porque Deus está fazendo promessa e a gente troca a promessa de Deus por bênçãos passageiras. Irmão, é inacreditável. Sabe por quê? Tem gente que passa o tempo orando dizendo: Deus, eu quero casar. E quando casa se desvia, sai do propósito. Você está entendendo? Tem gente que diz: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus abençoa e some, desaparece. Aí sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Às vezes é necessário Ele ver a gente perdendo do que Ele vê nos perdidos. Você está entendendo? E Deus está dizendo: eu não vou abrir mão de você. Deus está dizendo: hoje corre para a sarça. Por quê? Porque hoje o Senhor está dizendo: hoje eu vou me manifestar a você e eu vou falar com você. Mas entenda, depois que eu passo por Midian, lugar de julgamento, depois que eu passo pelo Horebe, que é lugar seco e desolado, quando nós temos um encontro com Deus, irmão, quando Deus chama, Ele sempre vai requerer alguma coisa da nossa vida. Sabe como um problema? É que muitas das vezes nós queremos se achegar até Deus, mas sem abrir mão de alguma coisa. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje? É que numa palavra que causa entendimento, dá sono. Numa palavra que confronta, ninguém gosta. Numa palavra que mexe com o nosso ego, não emociona. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu estou nem aí para o que você acha. Eu estou nem aí para o que você vai pensar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele está voltando e Ele vai prestar de conta.
de cada palavra, de cada pregação que a gente não falar. Sabe qual é o grande problema? Hoje a gente parece ser palhaço para entreter, irmão, as pessoas. Não, Deus não chamou palhaço, Deus chamou profeta para dizer: põe a tua casa em ordem. Sabe por que? Jesus está voltando. Hoje a prioridade não é mais a palavra. Dá mais um pouquinho de retorno aqui. Hoje a prioridade não é a palavra. Eu fico doido, irmão. Eu fico doido, às vezes a gente vai pregar fora. 15 minutos, irmão, tá bom? 10 horas de louvor. 5 horas disso, 5 horas daquilo. Dá oportunidade para a cadeira, dá oportunidade para a rua. A palavra é isso daqui. Aí quando vai pregar, fica fazendo cara feia. Eu não estou gostando da palavra, problema é teu, vai resolver com Jesus. Sabe qual a grande dificuldade? É que a gente quer que a palavra se enquadre nos nossos gostos. Na verdade não. Quer viver o evangelho, vai ter que viver ela. A nossa sociedade aí fora está impregnando as nossas crianças com homossexualismo, com lesbianismo, com pecado. E a igreja está com cara feia, está com a boca fechada. Eu não vou abrir a boca porque eu posso ser processado. E daí? Hoje a igreja não quer mais queimar na presença de Deus, ela quer entretenimento. Esses dias eu vi uma frase que dizia: se o mundo for nos condenar, qual prova elas nos teriam de nos condenar? Hoje de manhã foi falado sobre temor e medo. A gente já está olhando para a sarça, a gente está dizendo: ah, não, Deus, eu não quero não. Ou você queima do Espírito Santo hoje. Se a sua senha chegar hoje, você morrer sem salvação, tu vai para o inferno. Entenda uma coisa: quando Deus chama, Ele sempre vai requerer uma coisa. Por quê? Ô Moisés, sim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, você aprendeu princípios. Por quê? Olha só, irmão, isso daqui. Naquela época, escravo não usava sandália não. Só usava no Egito quem estava com autoridade maior. Por quê? Porque quem usava a sandália do Egito olhava e dizia: eu posso reivindicar os meus direitos. Segundo ponto, quem tinha sandálias tinha a impressão do rosto dos seus inimigos no pé. E terceiro, um sumo sacerdote do Egito, ele tirava as suas sandálias todas as vezes quando ele entrava no templo. A forma que Deus queria falar com Moisés era: Moisés, diante da minha presença você não tem direito a nada. A partir do momento que você chega até a mim, quem manda sou eu, não é você que manda em mim. Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer mandar em Deus, a gente quer jogar Deus na parede. Se Deus não fizer, é porque, olha Deus, eu fiz isso. E esses dias atrás eu estava ouvindo uma moça na rua, ela dizendo: é porque esses dias eu fiz um propósito com Deus e Deus não fez, e Deus, eu estou magoado com Deus. Pode ficar, porque se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz, e ponto final. Mas qual é o meu papel como cristão? É permanecer, Ele fazendo ou não, Ele curando ou não, Ele abençoando ou não, Ele continua sendo Deus. E sabe qual é o nosso problema? É que a nossa geração quer ver fogo, mas ninguém quer tirar as sandálias e consertar o altar. É, irmão. A gente quer ver manifestação, mas a gente não quer tirar as sandalinhas dos pés. A condição de Jesus é Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, tome a tua cruz e me... Ele está dizendo: está na hora de você negar a si mesmo. Por quê? Porque se você olhar para a Bíblia, Gênesis capítulo 12, Abraão, irmão, ele abriu a mão da parentela para viver o propósito.
Hebreus 11:24, Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Sabe o que Moisés estava dizendo? Eu não aceito a identidade que o mundo quer pôr em mim. Daniel capítulo 1 versículo 8, a Bíblia vai dizer que Daniel e seus amigos recusaram os manjares da Babilônia. Lucas capítulo 5 versículo 11, os discípulos renunciaram tudo e seguiram a Jesus. E sabe o que Paulo vai dizer em Filipenses 3:7? O que para mim era ganho, eu rejeitei por causa de Cristo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quer ver fogo se manifestar? Começa a tirar algumas coisas que estão impedindo de você chegar até Deus. Muitas das vezes é nós que estamos causando, irmão, limites até Deus. Deus hoje de manhã falou sobre limite, porque Deus poderia muito bem olhar para Moisés e dizer: se achega até mim. Mas Deus disse: existe um limite entre mim e você. O quê? As suas sandálias. Você entende, irmão, que ninguém pode tirar os fundamentos de Deus? O problema é que nós estamos olhando para Deus e dizendo: Deus, eu estou cansado, eu não quero mais o que o Senhor quer, eu vou arranjar subterfúgios. Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas eu tenho alguns atalhos aqui. E sabe qual é o problema? Entenda uma coisa, que ninguém tira os fundamentos de Jesus. Por quê? Se você for ver Êxodo 3:5, Deus disse o que? Moisés, tire a sandália dos vossos... irmão, mas João capítulo 1 versículo 27, tem uma certa feita que João Batista está batizando. Ele vê Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele era antes de mim e vem após mim. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Sabe o que João Batista estava dizendo? Ele tem o direito de tirar o que é ruim de mim, mas eu não posso chegar até a presença dele e arrancar as coisas dele. Sabe qual é um grande problema? Como eu disse, a sociedade hoje, ela quer que a palavra se enquadre a ela. Não, irmão, entrou dentro da igreja, vai ter que andar conforme a palavra. Você está entendendo? Chegou até a presença de Deus, andava como egípcio, agora vai andar como um filho de Deus. Se vestia como uma rapariga, uma prostituta, mas hoje vai ser uma missionária cheia do Espírito Santo. Você está entendendo por quê? Porque eu nunca vi uma pessoa que teve um encontro com Jesus ficar da mesma forma. Para se chegar até Deus, Deus está dizendo: tire a sandália dos vossos pés. Nós queremos ver o fogo, mas não queremos retirar as sandálias e reorganizar o altar. Irmão, entenda uma coisa: hoje é ceia, sim ou não? E a Bíblia vai dizer que existe muitos fracos, doentes e muitos que dormem na fé, porque não sabe discernir o corpo de... Sabe o que Paulo estava dizendo? Tem gente que toma ceia e não sabe por que toma. Cara, você imagina, Paulo vai dizer que Deus, o próprio Jesus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes se esvaziou da sua glória. Agora, como servo, se manifestou dentre os homens. Você tem noção disso? Entenda uma coisa: Jesus não veio para a terra para ser Deus, porque ele já era. Ele veio para ser homem. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ser deuses. A gente vê muito Moisés errando e a gente quer condenar os Moisés. A gente vê os Moisés de Deus vivendo um tempo de tratamento, a gente diz que é demônio. Hoje tem gente que não chora na igreja, porque se chorar alguém olha e diz: ah lá, apanhou do marido, está em pecado. Mas eu gosto de gente, irmão, que não está nem aí para quem está do lado, para a direita. Ele vem dizendo: Deus me deu uma oportunidade, hoje é dia de comemorar o renascimento, de comemorar o que? A ressurreição do Filho de Deus. Sabe o que é isso? É alguém que morreu na cruz do Calvário para te dizer: se prepara, que hoje Deus está dizendo: você vai passar pela sarça, você vai passar pelo fogo, até você vai passar pelo anjo do Senhor. Por quê? As 3 fases que Moisés precisava entender era: Moisés, você vai ter que passar pela sarça. Por quê? Porque você precisa se humilhar. Porque segundo
Segundo Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, Paulo ele vai dizer: para que eu não me exaltasse na excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele dizia: eu orei 3 vezes, dizendo: Senhor, o diabo veio para me esbofetear, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece. Até Paulo disse: Paulo, eu coloquei esse espinho na tua carne, para você ser aprendido, para você aprender a ser humilde. E ainda o Senhor disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe por que nós precisamos passar pela sarça? Para a gente aprender a ser humilde, para a gente reconhecer que Deus ele é soberano e que sem Ele nós não podemos nada. Primeiro passamos pela sarça para aprender a humilhação, depois a gente passa pelo fogo. Sabe o que significa fogo na Bíblia? Purificação. Segundo Timóteo capítulo 2, 21 vai dizer: se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado e útil para toda obra. Por isso que Deus está te tratando. No início vai doer, depois vai começar a arder, porque Deus está dizendo: eu estou te preparando para uma grande obra. E a gente está vivendo um tempo que, assim como Deus fez com Davi e Saul, Deus vai fazer hoje. Deus vai tirar muita coisa da mão de Saul para dar na mão de Davi. E sabe o que Deus está dizendo? Quando você passa pela humilhação, pela purificação, aí a gente alcança o relacionamento. Porque Tiago capítulo 4, versículo de número 8 vai dizer: aproximam-se de Deus e Ele se achegará a vós. Limpe as vossas mãos, homens de corações divididos, e purifique o vosso coração. Sabe o que Tiago está dizendo? Nós precisamos ter um relacionamento, porque Deus só vai se achegar perto de mim quando eu se achegar perto dele. Automaticamente a gente não vai ter relacionamento, Valdemir, com alguém que a gente não conhece. A gente não vai se abrir para qualquer pessoa. Aí sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Passe pelo Miriam, passe pelo Horebe, vai para trás do deserto. Talvez você esteja olhando dizendo: mas Senhor, parece que está ruim demais, está dolorido demais. Mas o Senhor está dizendo: meu filho, aprenda uma coisa, Deus vai começar a se revelar para você. E eu estava em casa, pastor Carlinhos, Deus falava no meu coração: eu vou começar a despertar crente na madrugada, porque faz tempo que eu estou procurando e não estou te procurando mais, porque você está correndo. E Deus está dizendo hoje, Ele está dizendo: será que você pode abrir o teu coração? Porque Ele está dizendo: a sarça está queimando. Hoje o Senhor está dizendo, Ele está falando, Deus está se manifestando. E Deus está dizendo: hoje é uma noite que o Senhor está dizendo: tira o limite que impede de você se chegar até a mim, porque eu quero se revelar para você de novo. Eu não sei o que te impede de chegar até a sarça. Eu não sei quais as condições que você está vivendo. Para você parece ser pequenas coisas. Ou seja, para você estar olhando para Deus dizendo: mas Deus, essas pequenas ovelhas aqui, eu queria algo muito maior, muito melhor. Deus está dizendo: se contenta, eu estou trabalhando na sua vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus é especialista em pegar coisa do nada e fazer tudo. Deus ele é especialista em pegar coisa ruim e fazer coisa boa. Deus é especialista em pegar coisas que estão designadas, olhada pelo médico, dizendo assim: olha, não tem mais jeito, para ele dizer agora: eu posso curar, eu posso fazer. Sabe que Deus ele está dizendo para mim e para você essa noite? Todo tratamento, irmão, gera um aperfeiçoamento, porque Deus está dizendo: eu quero falar com você. Existe um povo clamando aí, existe uma nação clamando, dizendo: Deus, nos liberte, nos tire da mão do faraó. Nós queremos sair debaixo do jugo da opressão. Aí sabe o que acontece? Algumas traduções vai dizer que quando Moisés olha para a sarça, o próprio Deus estava olhando para ele dizendo assim: é esse daí que eu escolhi. Ninguém deu nada, ninguém valorizou, mas o Senhor está dizendo: é esse daí que eu chamei, é esse daí que eu escolhi, é esse daí que eu predestinei para uma grande obra. E sabe o que o Senhor está dizendo? Vai se preparando, porque Satanás vai ter que morder a testa, porque Deus está dizendo através de você: Ele vai converter a tua família, vai salvar a tua casa. Mas Senhor,
Mas Senhor, como eu vou libertar Moisés? O que você tem na tua mão, meu filho? O que que você tem? Eu tenho um cajado, parece ser nada, mas o Senhor está dizendo, vai, porque eu sou o que sou, está te enviando. E pode dizer que vocês vão sair daí, vão cantar o cântico de vitória. Por quê? Porque o Senhor está indo na tua frente. Hoje o Senhor está dizendo, se prepara. Por quê? Ele está dizendo, ainda que você passe pelas águas, pelos rios, eles não te submergirão. Ainda que você passe pelo fogo, nenhuma chama dará em ti. Sabe por quê? O Senhor está no controle, o Senhor está na direção. E Ele está dizendo essa noite, se prepara para um novo tempo sobre a sua casa, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje o Senhor está fazendo um convite. Até quando você vai querer continuar ficando da mesma forma? Até quando você vai se contentar com pequenas experiências? Até quando você vai se contentar com pequenas coisas? Que você sabe que por um passo seu, Deus ele continua caminhando por você. Tem coisas que Deus já era para ter feito na tua vida já faz tempo. Aí você está dizendo, Senhor, parece que o céu está de bronze. Deus está dizendo, chega perto de mim hoje. Mas Senhor, eu vi, porque Deus fez na vida da irmã. Deus está dizendo, eu quero fazer na tua também. Não, eu conheci a Deus porque Ele fez isso na vida de A. Deus está dizendo, eu quero fazer na tua também. Sabe por quê, irmão? Deus ama falar no meio da dificuldade, da tempestade. Se você observar Jó, capítulo de número 38, Jó estava vivendo uma crise terrível. E ele está dizendo, Deus, o porquê? Porque essas coisas estão se acontecendo sobre a minha vida. E o texto vai dizer que agora vem uma tempestade, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus ama falar no meio da tempestade. A tempestade veio. A Bíblia vai dizer que agora Deus se manifesta do meio da tempestade, dizendo, quem é esse que enegrece os meus conselhos? Naquele exato momento Deus vai olhar e dizer assim, Jó, levanta e cinge os teus lombos como homem, porque até agora você me perguntou, e agora é você que vai ter que me responder. Sabe o que Deus vai dizer? Deus se manifesta e vai dizer assim, Jó, aonde estava você quando eu peguei toda a expansão cósmica do universo e criei a terra? Aonde estava você, Jó, quando eu peguei a expansão dos zodíacos e coloquei a Ursa Maior entre a Ursa Maior e coloquei o Órion entre elas? Aonde estava você, Jó, quando eu peguei do abismo e estiquei as montanhas e das montanhas estiquei até os mares? Aonde estava você, Jó, quando eu peguei a água da terra e estiquei aos céus e dos céus estabeleci sobre a terra? Aonde estava você? Jó vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, eu não posso falar, eu não posso dizer nada. Aí Deus olha para Jó e vai dizer, então fica quieto, aprenda com o Criador. É isso que Paulo diz em Romanos, poderá acaso o vaso contender contra o teu oleiro? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se Deus Ele permitiu tudo isso, é porque Ele sabe de todas as coisas. E o que eu faço, irmão? Levanta a tua mão e adora Ele, exalte a Ele, porque Jesus, Ele está dizendo hoje Ele te fortalece nesse deserto para te dizer, se prepara, porque Deus vai libertar um povo através da tua vida. Quem acredita aqui, se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloque de pé. Hoje a presença de Deus, irmãos, está se manifestando de uma forma diferente. A condição de eu sentir é se eu me aproximo. A gente não precisa de muita coisa para sentir Deus.
A gente só precisa abrir o coração para Ele. E eu quero convidar você, irmão, a abrir o seu coração para Jesus hoje. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pelo teu ministério. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você estava dizendo: Deus, eu estou tão longe. Deus está dizendo hoje: você chega perto da sarça hoje, porque eu marquei um encontro com você. Quantos acreditam? Curva a sua fronte, curva. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode começar a falar com Ele? Será que você pode abrir a sua boca e começar a adorar Ele? Será que você pode dizer: Jesus, eu preciso do Senhor? Comece a orar pela sua vida, irmão. Abra a sua boca. Deus hoje está fazendo um convite. Chega a ser próximo à sarça hoje, porque Deus está dizendo: hoje eu quero manifestar a minha presença sobre a sua vida. Deus está dizendo hoje eu quero manifestar de uma forma diferente sobre a tua vida. Talvez não tenha fogo, vento, terremoto, mas talvez hoje vai ter só uma voz que vai dizer: meu filho, sai daí. Talvez você esteja cansado. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor. Ele está dizendo hoje eu tenho algo para você hoje. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar a tua igreja. Nesse exato momento, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos invocar o teu nome. Nós queremos glorificar a tua presença. Nós queremos buscar a tua face. Jesus, nós não queremos sair daqui da mesma forma. Nós queremos sair daqui totalmente diferentes. Jesus, nós se submetemos à tua vontade. Nós queremos, Jesus, buscar a teu querer. Jesus, nós não somos nada, nós somos pó. Jesus, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores. Nos perdoa, Jesus, porque nós precisamos do teu Espírito Santo. Nós não queremos, Jesus, outra coisa a não ser a tua presença. Talvez eu ainda seja um homem velho que acumule tantas coisas. Põe a mão no seu coração, fecha os olhos. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Outra vez, como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Então faz outra vez, como foi. Fecha os olhos. Eu quero velho, novo se Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Nós te submetemos ao teu querer, à tua vontade. Nós queremos buscar o teu querer. Nós queremos buscar o teu secreto. Fique à vontade, Jesus. Talvez eu ainda seja um homem velho que acumula tantas coisas. Yes,
Levante suas mãos, levante suas mãos. Diga para Ele: eu preciso do Senhor. Diga para Ele: Jesus, eu necessito da Tua presença. Ninguém aqui é estrela, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós só precisamos da Tua presença. Nós só precisamos da Tua presença, Jesus. Oh, Espírito Santo. Adore Ele, irmão. Abre seu coração para Jesus. Adoramos Jesus. Passa o microfone e a gente ceia. Abraça o seu irmão, dê um abraço nele. Abraça ele. Às vezes o que a gente só precisa é só disso. Não é muitas palavras. É simplesmente um abraço. Sabe o que isso quer dizer? Que a unidade no deserto, ela levanta um exército poderoso. Ora pela vida do seu irmão, ora pela vida dela. Ora pela vida dele, ora pela vida dela. Diga: Senhor, nós queremos simplesmente a Tua presença e nada mais. Jesus, abençoa a vida do meu irmão. Abençoa, Senhor Jesus, a vida daqueles, ó Pai, que precisam, ó Pai, de um milagre. Nós queremos simplesmente buscar a Tua face, o Teu querer. E nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém. A presença de Deus está nesse lugar. A tua maior guerra não é contra Satanás. A tua maior guerra é contra você mesmo. É lutar contra a nossa vontade, que muitas vezes é contra a vontade de Deus. Mas vale a pena. Cadê o ministério de louvor? Aleluia. Eu te convido a adorar. Há uma mesa preparada. E ela não é física, ela é espiritual. Oh, aleluia. Quantas lutas, quantas provas tentando nos parar. Mas maior é aquele que está em nós. Aleluia.
ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Você pode adorar? Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Deus está nesse lugar, ainda que. Louva, igreja, pra te servir. A igreja. Porque às vezes não consigo nem. As suas lágrimas Ele conhece, Ele entende. Olhar como um sinal que tu estás neste lugar. Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele eleva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ah, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ser ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus habita dentro de você. Tem coisa que nós queremos expressar e não conseguimos expressar. Há uma dor na alma. Há algo que está lá dentro, mas não conseguimos expressar.
Mas o Espírito de Deus, Ele se move dentro de você. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele te convence, Ele te direciona. Este Espírito que é um presente de Deus para a igreja. Você é a igreja. Agora deixa o Espírito fluir dentro de você. Deixa o Espírito fluir dentro de você. Fala assim: Espírito Santo, fala o que eu não consigo falar. Expressa o que eu não consigo expressar. Diz aquilo que eu não consigo dizer. Oh, Anaia subia Arabas. Rialabaia subia Arabas. Cantanai subia Arabas. Ah, cada lágrima derramada Ele conhece. Ele está dizendo para alguém: eu conheço a tua dor. Eu conheço o teu choro. Eu conheço o teu momento de intimidade que ninguém vê. Mas o Deus Todo-Poderoso já disse nessa noite: eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu sou o Deus que enxuga as lágrimas. Eu sou o Deus que enxuga as lágrimas. No lugar das lágrimas, eu coloco cânticos de alegria. Cânticos de alegria. Oh, aleluia. Ainda quero pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servir, porque comigo estamos numa mesa. E mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar onde você coloca aqueles que você ama. E você abre o coração e fala do que está dentro de você. Quero te dizer que o melhor amigo está aqui. Ele está nessa mesa. E Ele está dizendo para você, está falando com você. Glória a Deus. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, olha aí, que Ele está cuidando. De novo, está chorando. Fala para alguém, seja um instrumento de Deus. Um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele sabe. Aleluia.
chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. O Senhor te trouxe até aqui. É a mão forte de Deus que te sustentou e continua te sustentando. Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a palavra subir, Quem cuida, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, diz o Senhor. Que vai acontecer? Deus mandou te falar. Chore. Quem cuida? Você não precisa entender o que Deus está fazendo. Você não precisa entender o que Deus está fazendo. É tão difícil passar pelo processo. É tão difícil passar pelo processo. Sabe por quê? Porque você não entende o que está acontecendo. Mas nessa noite Deus está dizendo para nós: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. E no momento certo eu vou revelar para você. E você vai saber que cada atitude, cada situação, cada momento de dor, era Deus agindo, era Deus trabalhando para te aperfeiçoar, para te habilitar, para te levantar para o momento certo que Ele te prometeu. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. O Senhor quer enxugar lágrimas aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer entregar seu coração para Ele, que quer voltar para Ele. Se tiver, vem aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Nós estaremos orando por você. Jesus disse para aquela mulher que havia perdido o seu filho e era viúva. Ele disse: não chores.
Ninguém diria não chore num momento tão terrível, mas ele diz não chore, sabe por quê? Porque ele tinha poder de cessar o choro. Deus está dizendo, eu tenho poder de cessar o choro, eu tenho poder de acalmar a tempestade. Mas você precisa crer. Se tiver alguém, vem aqui, nós estaremos orando. Se tiver alguém que está afastado do caminho do Senhor, Deus está te dando a oportunidade de voltar ao caminho do Senhor, para adorar, engrandecer o nome daquele que te chamou, que te escolheu. E não importa o que aconteceu, é uma nova história, é um novo tempo, é uma nova fase, porque o Senhor é o Deus de restituição de coisas novas. Se não tem ninguém, que Deus abençoe sua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Eu quero convidar os pastores, presbíteros, e nós vamos poder assentar um instante. Aleluia. Santa Ceia do Senhor não é da Gerando Vidas. A Santa Ceia é do Senhor. Se você for de um outro ministério e estiver em comunhão, você tem toda a liberdade de participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é para quem nasceu em Cristo Jesus. Discernir o corpo é entender o seu estado miserável, ter entregue a vida para Ele. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Se você está nessa condição de fé, você tem liberdade para participar. Mas eu sei que há uma acusação do inimigo que se levanta. Mas você lembra lá na cruz? Tinha dois com Jesus. E naquele momento, se arrependeu e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso me mostra que o perdão é imediato. O perdão de Jesus é imediato. Se tem uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração esses dias, porque Deus tem falado muito sobre a sua volta, ou o encontro pessoal. Tem muita gente que nós pensamos que vamos encontrar no céu e não vamos achar. E tem muita gente que a gente pensa que não vai estar lá e vai estar. Porque só Deus conhece os desígnios do coração. Só Deus conhece. Daí, cada um deve examinar a si mesmo. A Bíblia não manda eu examinar a vida de fulano, nem de Bertano. Eu tenho que examinar a minha vida. E como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Você já parou para pensar que se você disser assim, ó, eu não estou apto para tomar a Santa Ceia, isso também deixa algo muito claro. Se Jesus vier agora, será que você está apto para subir? Será que você está apto para subir? Conserto é todo dia. Examinar a vida é todo dia. Porque tem crente que começa a vigiar no dia na semana da Santa Ceia. Acabou a Santa Ceia, acabou, não, já passou. Ei, é todos os dias. Fecha os teus olhos, fala com teu pai. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer eu não pequei, porque todos nós pecamos em pensamentos, em palavras, em atitudes. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua igreja está aqui. E a tua palavra diz, ó Deus, que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso, e o Espírito de Deus não habita nele. Todavia, Senhor, a tua palavra diz que aquele que nasce de Deus, ele não vive no pecado, ele não vive na prática do pecado. Senhor, tem que haver uma luta contra o pecado. Foi pregado aqui, o que eu era, eu não posso ser mais, como eu andava, eu não posso andar mais. A tua palavra é clara em dizer que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podemos amar o mundo e amar a Deus.
Não podemos servir ao mundo e servir a Deus. É a palavra do Senhor. Então que haja em nós, pelo poder do Espírito, um arrependimento verdadeiro, Senhor. Porque a tua palavra diz que por isso que há muitos doentes, porque comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Ah, como havia temor na igreja. Ah, como havia tremor na igreja. Ah, como as pessoas antigamente entravam na tua casa com reverência, com um sentimento de temor, porque sabia que o Senhor dos Senhores estava presente. E quantas vezes hoje, Senhor, não há o mesmo temor, mas eu clamo pelo temor do Espírito sobre a nossa vida. Nós não estamos num shopping, nós não estamos num cinema, nós não estamos em um lugar onde, qualquer um lugar onde podemos agir de qualquer maneira. Nós estamos na presença de Deus, na casa do Senhor. E tem que haver temor, tremor, submissão, obediência. E nós temos de pedir: perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Purifica-nos, ó Deus, e seremos mais alvo do que a neve. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém. Se coloque de pé, igreja. Nós estaremos orando, apresentando o pão que representa o corpo de Cristo. Nosso irmão pastor Edmundo vai estar consagrando o pão. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá. Amém. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, papai, nós apresentamos, ó Pai, esse pão a Ti, Senhor, que representa o Teu corpo, Pai. O Teu corpo, meu Pai, naquela cruz. O Teu corpo furado, Pai, esvaziado até o fim, Pai. Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Nós cremos que nesse momento, ó Pai, o Senhor, papai, há de abrir, meu Pai, o céu, Senhor, para santificar, Senhor, esse pão. Porque a Tua palavra fala, Senhor, que aquele, meu Pai, que terá parte contigo, Pai, é aquele, Pai, que come do pão, é aquele que toma do vinho, é aquele, ó Pai, que faz a Tua vontade, Pai. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor derrama do céu a Tua essência, Pai. Santifica, Pai, em nome de Jesus, para que nosso corpo, para que nossa alma, Senhor, ela venha fortalecer, papai, que ela venha acordar, papai, para que nós viemos estar diante, meu Pai, do Senhor, papai, para que nós estejamos, papai, nos Teus caminhos, diante, ó Pai, do Teu reino. Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, ó Pai, e que o Senhor venha nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Poder assentar, os irmãos vão estar servindo, nós vamos estar adorando o Senhor.
fugir como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus o quê? Deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Todos pegaram? Na noite em que o nosso mestre foi traído, ele pegou o pão e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Comemos todos em nome de Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Convidar o nosso irmão evangelista Wagner, que estará orando, e nós estaremos consagrando o vinho que representa o sangue de Cristo. Estenda as tuas mãos para cá. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos esse cálice na tua presença nesta noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esse cálice que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para trazer perdão aos pecados, ó Pai, de cada um que reconhece a soberania do Senhor como Deus e único Salvador da tua vida.
Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esse cálice diante da tua presença, que é o símbolo, Senhor, ó Deus, da ceia. E como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não cearia mais, ó Deus, naquele momento, mas aguardaria ansiosamente ao dia em que todos cearia contigo na eternidade. É por isso que nós apresentamos aqui, Senhor, esse cálice, anunciando, Senhor, em memória de Ti, e anunciando diante da Tua presença, que nós estamos com a nossa aliança intacta, Senhor, na Tua presença, e aguardamos, Senhor, esse dia, ansiosos, ó Deus, clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, e breve, Senhor, nós vamos cear contigo, é aí na eternidade. É por isso que o nosso coração se alegra, Alabanassurianda, Alabracandaraia, que o símbolo desse sangue venha trazer cura, venha trazer remissão de pecado, venha trazer transformação, venha trazer perdão, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nesse momento te agradecemos em nome de Jesus. Poder assentar, meus amados. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim que vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle não. Eu não perdi o controle.
Aleluia. O primeiro sangue humano derramado foi o de Abel. E aquele sangue gritava diante de Deus, porque Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão derramado na terra clama diante de mim. Há um poder no sangue. Daí Deus dizer que nós não podemos beber sangue. Eu acho interessante porque a morte de um inocente que purificava o pecado do homem era um cordeiro. Quando alguém pecava, para que ele não morresse, ele pegava um cordeiro inocente. O cordeiro era imolado e o sangue era escondido no altar. E isso era um ato de purificação daquele que pecou. Só que isso era um símbolo, era uma figura daquilo que estava por vir, que foi anunciado pelo próprio Deus lá no Éden, lá na hora da queda. Deus disse para a serpente: da semente desta mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Só que para que Deus trouxesse Jesus ao mundo com um sangue puro, porque todos nós pecamos, porque um pecou, todos pecaram. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Temos em nós a semente do pecado. E agora, para nascer Jesus sem pecado, a Bíblia diz que ele não foi concebido por homens. O anjo disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas foi concebido no ventre de Maria. Mas espera aí, Maria também tinha a semente do pecado nela. Então Deus, quando cria a mulher, já cria a mulher preparada para o nascimento de Jesus, porque coloca nela o útero. E quem estuda sobre isso sabe que quando há uma gestação dentro de um útero, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do feto. Em todo o tempo em que Jesus estava no ventre de Maria, o sangue de Maria não se misturou com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele nasceu santo dos santos, puro, o Cordeiro que foi emolado, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Este vinho representa esse sangue puro. A Bíblia fala em Apocalipse de milhares e milhares e milhares, com vestes brancas, com as vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro. Você está entendendo que você é purificado por um sangue que é puro? Que nós possamos dar honra, o maior ato de amor de Deus por nós, porque Ele mesmo desceu e se entregou. Tomamos todos. Pode uma mãe. Se esquecer de um filho. Olha aí. Deus não se esquece de você.